Bom, você viu aqui no Notícia da Manhã, de segunda até ontem, quarta-feira, uma série de entrevistas com candidatos ao Senado Federal. A partir de hoje, quinta-feira, nós vamos ter entrevistas com os candidatos a governo do Estado. Será assim, os 3 primeiros dias da semana, candidatos ao Senado, e os 2 últimos dias da semana, candidatos ao governo do Estado. E o nosso primeiro convidado, Elivaldo, lhe convido para seguir aqui ao outro lado do nosso estúdio, é o candidato ao governo Walter Alencar, do PSC. Bom dia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia. O senhor é uma figura conhecida no mundo jurídico, já prestou serviços à Justiça Eleitoral, também na advocacia, e agora se propõe a um mandato eletivo como governador do estado do Piauí. Por quê? Estamos indignados e assim renovamos o cumprimento a toda a audiência com o estado de calamidade que passa o Piauí. O Piauí vive um momento divisor de águas, onde na política se vê acordos feitos de todas as formas para que os políticos se mantenham fazendo essa política não só atrasada, mas que não traz projetos. E o meu objetivo, como juiz que fui, é não ter medo de ingressar nesse mundo que não apresenta aos piauienses a mudança, a renovação e o progresso. A geração de empregos só existe no discurso dos políticos, não existe na vida real das pessoas do Piauí. É olhar para as nossas fronteiras e vermos que o Piauí anda para trás e não desenvolve, não gera riqueza, apenas promessas e falácias. Acordos políticos se dão a todo custo, as políticas de oposição, às vezes, repetem a posição da política da situação, e esse quadro é um quadro conhecido do eleitor. Acreditamos nisso e na mudança do Piauí da virada. E o que o senhor defende para a mudança em relação ao quadro administrativo que se encontra hoje o Estado? Nós temos um projeto de governo, um plano de governo que atende o social, o administrativo e o tributário. Tributário não é aquele que no final do ano passado se aumentou impostos, incrementando o valor do gás de cozinha e da energia elétrica, que no projeto de governo se vê potencial elétrico, mas que não chega na casa das pessoas com a conta reduzida. O social é um programa que pleiteia projetos, desde a economia de subsistência, com projetos voltados a um consumo de potenciais como o hortifruti, que precisamos importar a melancia e o melão de Tianguá ou do Pernambuco, aqui do Ceará ou do estado do Pernambuco. E o projeto de administração, acabar com essa mazela da corrupção, de um governo que se apresenta na saúde, na educação, sob a égide da Polícia Federal, está quebrando esse pacto de um governo que faz acordos espúrios e saqueia o cofre público. Como juiz, Elivaldo, eu quero dizer para você que nunca temi o enfrentamento da decisão. E agora, me apresento para colocar o meu nome frente a essa política que em nenhum desses quadros, projetos de governos que não se construíram em coisa nenhuma, em vida real, que só existe nos projetos desses governadores que planejaram e trouxeram o Piauí, estado quebrado, endividado, que o seu gás de cozinha, a sua gasolina, tem do seu bolso o verdadeiro retrato da política do Piauí. Caro e que se pratica desvio. Aliás, ontem, para esses que saqueiam os cofres públicos, o Supremo Tribunal definiu algo muito importante. Esses crimes de improbidade, eles não vão prescrever. Isso é um aviso dos que saqueiam os cofres, dos que deixam as crianças sem transporte e sem professores. Esses que praticam e que agora essa gangue toda está presa. É o sinal de um Piauí que precisa ter respeito com o desvio público. O estado do Piauí, candidato, é um estado, a exemplo de outros brasileiros, que depende muito das transferências de recursos do governo federal, especialmente do Fundo de Participação do Estado. E a economia brasileira vive um momento desfavorável já ao longo desses últimos anos. De que forma o senhor pretende, se eleito, administrar o Estado com essa dificuldade financeira? Quais as formas de capitalizar
É importante dizer que essa dificuldade só existe porque se há um péssimo gerenciamento. O que há desvio, quando há o desvio de recurso público, não há dinheiro que chegue. Eu tenho tratado diretamente com o nosso vice-presidente da República, que foi presidente do BNDES. Nós sabemos aonde está o dinheiro, mas não há dinheiro nenhum que resolva o problema do Piauí. Se nós pegamos e colocamos no ralo, isso é que tem sido feito. Na saúde, onde iremos implantar um programa de atendimento de média complexidade nas regiões, porque hoje o que temos? Ambulância como sendo o hospital nos municípios. E os municípios sabem disso. E eu, como juiz que fui, torno a dizer, não tenho receio de buscar os verdadeiros recursos e aplicá-los. E a conversa e o diálogo com o governo federal existe e se ampliará, porque haverá, na verdade, o cumprimento dos contratos. Quando não há cumprimento dos contratos, que é a realidade do Piauí, o dinheiro fica mais caro das instituições e do próprio governo, que se vê metido com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, porque o dinheiro que é liberado não chega à população, a você que nos assiste. Ainda no campo financeiro, candidato, o senhor na pré-campanha contestou bastante linhas de crédito, empréstimos do governo do Estado junto a instituições financeiras como a Caixa Econômica Federal. Eleito, como o senhor pretende tratar esse expediente de atrair recursos via operações financeiras? Primeiramente, respeitando contratos. Respeitar contratos é uma máxima. Se você não respeita contratos, você não atende a quem você contratou, você não atende a instituição financeira, como fizeram com os mais de 200 mil servidores públicos que desviaram aquilo que foi a parcela do consignado. Todos os servidores públicos se tornaram devedores do SPC, do Serasa, com seus nomes ali registrados. Por quê? Desviaram esses recursos, não cumpriram compromissos. O que nós fazemos e iremos fazer é cumprir compromissos com as instituições. Dessa forma, teremos a gestão pública transparente, o que não existe. Nós temos mais 1 minuto e meio para suas considerações finais. Eu quero dizer que o Piauí, meus prezados telespectadores, tem passado por diversos anos por uma política que precisa ser renovada. Eu entendo que a política piauiense, ela precisa urgentemente não só se oxigenar, mas passar por uma limpeza. Nós temos hoje a política sendo feita por acordos de todas as ordens. Partidos que estão no governo, saem do governo, candidatos que dizem que querem renovar, não praticam isso apenas no discurso. E o que nós temos a trazer ao piauiense? Um projeto de renovação. A renovação política, a renovação que vem exatamente a cuidar e zelar com moralidade do seu dinheiro, do seu recurso. É isso que o PSC, o Partido da Família, busca nessa renovação que o Piauí, um estado que está atrasado quando comparado ao Ceará, ao Maranhão, que diz respeito ao médico, que diz respeito ao professor, os servidores como um todo, que nem mesmo quando tem recolhido aquilo que é a parcela do sistema de saúde, não é atendido, e isso é uma crise geral em todos os setores. E nas finanças, nós não podemos ter um chefe mandando a Assembleia Legislativa, no final do ano passado, aumentar os impostos. E nós, o Piauí, o único estado que aumentou impostos no ano passado. Faremos uma reforma tributária dentro do nosso próximo governo. Teremos um canal de comunicação com você, que precisa falar com o seu governador. E Walter Alencar vem exatamente trazer esse momento tão importante de mudança e renovação ao nosso estado. Queremos agradecer pela entrevista ao candidato ao governo do estado pelo PSC, Walter Alencar. Muito obrigado. Obrigado a todos e que tenhamos, por Deus, o caminho da mudança e da virada.